Olá, meu nome é Vitor Serra, sou estudante de Direito da Uninorte, segundo período, e vim apresentar um trabalho do professor César Claudino, que o mesmo vem como o título, que é Direito. Meu tópico ficou relacionado como Direito e Lei. Bom, apesar da lei ser bem... Apesar de Direito e Lei serem comumente diferenciados, os dois não têm a mesma significância. A lei emana o Estado e permanece, a lei ela emana o Estado e tem como permanência uma última análise, ou seja, ela é ligada à classe dominante, pois o Estado ele tem como característica um sistema de órgão que rege a sociedade politicamente organizada. Bom, esse Estado ele fica sob o controle daqueles que comandam o processo econômico. O que é isso? O processo econômico é uma qualidade de proprietários no meio de produção. Bom, nem toda legislação constitui direito autêntico, legítimo e indiscutível. O Estado, por si, ele tem uma parte privilegiada que deseja que lei e Estado ele se identifique como uma forma de eliminar as contradições existentes entre poder e vontade do povo. E como se não houvesse direito a procurar além ou acima das leis, mas a legislação ela deve ser examinada criticamente. O direito ele se encontra aprisionado pelas normas estatais. O que é isso? As normas estatais ela é muito mais que isso. Ela deve ser autêntica e global, porque ela não pode esgotar-se na lei, pois ela está relacionada a princípios e normas libertadoras, tendo a lei em vista apenas como uma de suas consequências. Ou seja, ela não pode reduzi-la para a legalidade e sim reduzi-la como forma dogmática. Meu nome é Patrick, sou aluno do segundo período de Direito da Uninorte e o meu tópico é Ideologias Jurídicas. A ideologia jurídica ao modo ocidental, ela abrange da antiguidade até os dias atuais. São aproximadamente 25 séculos. O termo ideologia é usado por diversos autores, em uma variedade considerável de significados. As abordagens diversas não se excluem reciprocamente, mas ao contrário, se integram, representando modos distintos de colocar o observador perante o mesmo fenômeno. A ideologia significou, primeiramente, o estudo da origem e funcionamento das ideias em relação aos signos que as representam, mas logo passou a designar o conjunto de ideias de uma pessoa ou grupo, a estrutura de suas opiniões organizadas em certo padrão. A ideologia é dividida basicamente em 3 grupos: a ideologia como crença, a ideologia como falsa consciência e a ideologia como instituição. A ideologia como crença é o conjunto de ideias que o ser humano adquiriu durante a sua vida. Isso inclui religião, família, etc. A ideologia como falsa consciência são as evidências que nos fazem desacreditar do que foi dito ou, de fato, apresentado. E a ideologia como instituição é estabelecida por estatutos e legislações, por um consenso geral. São impostas regras que não necessariamente são as leis, mas é exigido o seguimento do que foi imposto. Marx lembrava que não somos nem totalmente livres, nem totalmente determinados. Se podemos superar as determinações, são elas condicionamentos. É assim que se entende a melhor posição de Marx ao dizer que a maneira de superar as determinações é conscientizá-las. Por outro lado, há condições sociais que favorecem a conscientização. Elas emergem quando as contradições de uma estrutura social se agravam e a crise torna claro os contrastes entre a realidade e as ideologias. Meu nome é Shirley Massal e, dando continuidade ao trabalho que os colegas estavam apresentando, vou tratar do tema os principais modelos de ideologias jurídicas. Nesse tema, o autor trata de 2 correntes. Ele trata a ideologia natural e a ideologia positivista. Na ideologia natural, ele diz que
o direito ele não provém da lei, sendo natural, ou seja, de acordo com a divisão do próprio naturalismo, o direito provém de outras fontes, que não as normas impostas pelo homem, como a natureza ou um outro ser sobrenatural. Já o direito positivista, ele trata que o direito ele é uma norma imposta pelo homem. Logo, é tido como direito apenas aquilo que é posto pelo Estado. O direito naturalista, ele se divide em três tipos. O naturalista cosmológico, que é originado pela própria natureza das coisas. O natural teológico, voltado às normas divinas. E o natural antropológico, que é o homem em um nível central dentro do direito. Já o direito positivista, ele trabalha três tipos. O positivismo legalista, o positivismo historicista e o positivismo psicologista. O positivismo legalista, ele é voltado exclusivamente para a lei, sendo ela superior a qualquer outro tipo de norma. Já o positivismo historicista, ele trabalha a legalidade, considera a lei como algo inatacável, baseia-se num direito onde os costumes são fonte do direito. E o positivismo psicologista é uma espécie de direito construído a partir do indivíduo ou pelo espírito do povo, utilizado pela classe dominante como forma de manter o controle social. Meu nome é Lucas Augusto, sou estudante de Direito na Uninorte e vou falar um pouco sobre Sociologia e Direito. Após fazer uma abordagem sobre o direito e seus desdobramentos ideológicos, o autor estabelece uma relação entre a Sociologia e o Direito, analisando as ideias de Marx e Engels, fundadores da Sociologia Histórica. A abordagem sociológica ela é complementar à histórica. Essa abordagem que o autor fez entre a sociologia e o direito, ela pode ser analisada de duas formas diferentes: a sociologia jurídica e a sociologia do direito. A sociologia jurídica, ela estuda o direito de uma forma mais abrangente, ou seja, examinando o direito geral como elemento do processo sociológico. Já a sociologia do direito estuda a base social de um direito específico. Como a gente pode perceber, a sociologia jurídica ela pode ser definida de duas formas diferentes: a sociologia da estabilidade e a sociologia da mudança e conflito. Na sociologia da estabilidade, onde as normas são criadas a partir de um consenso, ou seja, a cultura do povo é a base normativa para a criação de leis. Já na sociologia da mudança, há um conflito e coação, ou seja, é um modelo que apresenta mais instabilidade, ou seja, com caráter social mais revolucionário, onde as pessoas demonstram insatisfação com as instituições, promovendo ali um conflito social. Nesse segundo modelo, a sociologia da mudança, de conflito e coação, em que há um conflito normativo-cultural. Nesse segundo modelo, ele apresenta uma sociedade mais estável, com caráter social mais revolucionário, onde as pessoas demonstram insatisfação com as instituições, ou seja, promovendo ali um conflito social, diferentemente do primeiro modelo, onde há uma certa harmonia social. Por fim, ele esclarece a aplicação de um modelo em que explica o fenômeno do direito sob o ponto de vista da dialética social, buscando ali a investigação sobre a essência do direito. Boa tarde, meu nome é José Maria, sou estudante de Direito da Uninorte, segundo período. O meu tema é a dialética social do direito. Bom, o autor, quando trata desse assunto, ele procura mostrar a evolução da sociedade nos mais diversos aspectos. Toda essa dialética que existe na sociedade, o autor ele traz todo um embasamento histórico para mostrar que, na verdade, o direito ele não está submisso a nenhum tipo de ideologia, a nenhum tipo de dogma. O direito ele sempre está acima dessas questões. O autor ele procura nos mostrar de forma bastante clara que no decorrer da evolução social sempre existe a classe dominante e sempre existe
a classe que é dominada. E sempre há conflitos de interesse. Quem está no poder quer continuar sempre se mantendo no poder, editando suas normas. Pela maioria das vezes essas normas não devem, né, nem inclusive ser questionadas. E aqueles que estão sendo dominados, que não estão no poder, por conta da sua insatisfação, acabam fazendo algum tipo de revolta, algum tipo de rebelião, né? O autor também cita que no decorrer do período, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a evolução histórica foi bastante considerável. E isso fez com que cada país, cada nação fosse se organizando e tendo internamente as suas próprias culturas e, obviamente, seus próprios direitos. A mídia evoluiu bastante, a evolução científica é considerável nesse aspecto, e através da grande evolução científica e tecnológica, as nações são influenciadas por outros países. Então é possível chegar nos nossos lares, nas nossas casas, notícias trazidas pela mídia de outros países, e essas notícias elas chegam a influenciar culturas e influenciar gerações. Essas influências podem ser positivas ou também poderão ser negativas. O certo é que o autor ele chega a dizer então que a fonte do direito é internacional. O direito provém do direito internacional e o direito não está de maneira nenhuma submisso a essas questões ideológicas, essas questões sociológicas, a essas questões de dogmas. O direito não está, o direito está acima de todas essas questões. Bom, o autor encerra a obra trazendo para nós um conceito bastante simples do direito. Apesar de no decorrer da obra inteira ele trazer conceitos diferentes, ele diz que nenhum desses conceitos ele se exclui, eles na verdade um complementa o outro. Na sua obra ele conclui dizendo basicamente que, em resumo, que o direito, em resumo, se apresenta como positivação da liberdade conscientizada. É conquistada nas lutas sociais e formula os princípios supremos da justiça social que nelas se desvenda.